vídeo de hoje eu vou te contar como eu cultivo as minhas marantas e calateias para que elas estejam sempre abrindo folhas novas, sempre bem brilhantes, se desenvolvendo saudavelmente. E para aproveitar que chegou essa novata lindona aqui para dar ainda mais cor e charme para minha varanda, eu vou te mostrar o passo a passo, como a gente replanta, o substrato que ela vem e como eu vou proceder com essa planta nova aqui no meu jardim. Eu queria pôr ela em vasos padronizados, como estão as outras marantas, mas eu não tenho vaso daquele lá e o único branco que eu tenho é esse aqui, então eu vou plantar nesse mesmo. Até porque essa muda é menor do que as outras, talvez não ficaria tão bom assim no vaso grandão. Essa daqui tá me parecendo um tamanho perfeito para ela. E já é a primeira dica, escolha um vaso de acordo com o tamanho da planta que você adquirir, tá bom? A segunda dica de ouro que a gente não pode menosprezar de jeito nenhum é o preparo de um bom substrato. As marantas, as calateias gostam de substrato que ventile bem em suas raízes. Não pode compactar, então é importante escolher materiais que deixem esse substrato mais pedaçudinho, mais aerado, tá? Aqui eu tenho folhas decompostas, tenho carvão, também tenho casca de pinos. Daí vai da sua criatividade. Se quiser colocar perlita, também pode, casca de arroz é válido, mas não pode esquecer que ela precisa que seja um solo fértil, rico em matéria orgânica, nada de substrato pobre como os das suculentas, tá? Esse substrato precisa segurar uma umidade razoável para as raízes da maranta. Olha só a textura dele como tem que ficar, gente. Bem pedaçudinho, porém rico em matéria orgânica. O preparo de um bom substrato é o que vai garantir com certeza o sucesso de um sistema radicular perfeito. Lembre-se sempre, para folhagens lindas e exuberantes, tudo começa pelas raízes. Então vamos começar aqui com essa bonita, né, gente? A primeira coisa que eu faço quando chega uma plantinha aqui no meu cultivo é fazer o replante. Para mim é primordial retirar do substrato do produtor e plantar no meu. Veja só essa daqui, gente, ela tá somente com esfagno, só esfagno, não tem um centavo de terra nesse esfagno aqui. Primeira coisa é retirar tudo isso aqui. Eu particularmente não gosto. Eu acho que o desenvolvimento da planta não é igual estando plantada dessa maneira. É uma técnica muito boa para fazer mudinhas, para que elas enraizem rápido e comece o seu ciclo de vida, o seu desenvolvimento. Mas para uma planta que agora eu quero explorar o crescimento, quero que ela se desenvolva, não é o ideal. Até porque isso aqui ia exigir uma adubação muito frequente em forma líquida, né? Um adubo químico líquido nas raízes direto para que a planta possa se sustentar. Então, para mim não é legal. Vou fazer toda a limpeza e retirar tudo o que eu puder desse substrato que veio do produtor. E tá praticamente limpo. Agora aqui eu tô vendo que tem bastante mudinhas, gente. Eu vou separar elas para que elas se desenvolvam separadamente, porém no mesmo vasinho, né? Vou fazer essa limpeza, dividir as mudinhas para a gente conseguir deixar o vasinho mais cheio. Sempre que você comprar e tiver várias mudinhas, ó, como tem essa minha aqui, não tem problema nenhum você dividir as mudas e plantar elas para crescerem separadamente. Mudinhas preparadas, agora é hora de plantá-las. Gente, eu não coloco camada de drenagem nenhuma, até porque eu acredito que esse tamanho de vaso que eu escolhi é o ideal, não tá muito grande para elas. E como as marantas desenvolvem um sistema radicular bem forte, raízes profundas, é pouco tempo elas tomam um vaso de raízes, não há necessidade de colocar camada de drenagem. Se fosse um vaso muito grandão para o tamanho dela, pode ser que eu fosse colocar, mas no meu caso aqui não vejo necessidade.
Para plantar agora é só posicionar e completar com substrato até mais ou menos a mesma altura que já estava no vasinho anterior. Terminei de fazer o replante dela, gente, eu já faço a rega de imediato para limpar as folhinhas, para dar uma leve umedecida no substrato. Não é rega para encharcar agora nesse primeiro momento. É bem importante para as marantas manter o substrato levemente úmido. Quando o substrato seca, é bem comum começar a enrolar as folhas, queimar as pontinhas das folhinhas. São plantas que gostam de muita umidade, tanto no substrato quanto no ar também. É bem legal borrifar água todos os dias nas folhas delas, que inclusive é o que eu faço por aqui. Se você morar num ambiente onde seja muito seco o ar, aí sim é mais importante ainda você sempre borrifar água nas folhinhas. Mas se você mantém o substrato levemente úmido, não está deixando secar nunca, borrifa água nas folhas e ainda assim estão aparecendo essas queimadurinhas, pontinhas secas, como essa que chegou agora aqui para mim, verifica as raízes, gente. Pode ser que o substrato compactou, pode ser que o substrato não esteja tão bom assim, estrangulou as raízes e ela não está conseguindo absorver água. Se você molha, mantém úmido direto e ela não consegue puxar essa água do substrato, aí ela também vai enrolar folhas, vai queimar, vai secar, porque ela não está conseguindo se hidratar e está ficando constantemente desidratada, né? Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês o ambiente correto, o ambiente ideal para as marantas e calateias, como a gente cultiva por aqui e qual que é a adubação que nós usamos. Primeiro passo é ter um borrifador, gente. Eu tenho esse borrifadorzinho de pressão aqui e coloco 1 litro de água. A cada litro de água eu vou dissolver 2 tampinhas medidoras dessa daqui, desse adubo da Vitaplan. É um adubo foliar. Notem na numeração dele 150000. Ele tem uma concentração altíssima de nitrogênio. Mas aqui atrás também tem uma descrição de todos os outros nutrientes que ele compõe. Inclusive, ele tem sulfato de cobre, gente. Então, nunca aplique esse produto nas suas folhagens se a tua planta for receber qualquer pouquinho de sol, porque senão queima, tá? Agora é isso aí, só dissolve 2 tampinhas, chacoalha bem e a gente faz a aplicação nas nossas folhagens. Não é só para as marantas. Quase tudo que tá aqui nessa minha varanda, eu uso essa mesma adubação pelo menos 1 vez por mês. E tem sido o suficiente. Lembrando, é claro, gente, que não tem que ser esse adubo aqui. Eu só tô mostrando para vocês porque é um adubo eficiente para o que eu preciso. Não me deu problema nenhum, é super eficaz e não me custa nada dividir isso com vocês. Mas o mais importante é que se você optar por uma adubação foliar, como eu faço aqui, não há necessidade de você dar um banho na planta de encharcamento. É só fazer uma chuvinha que garanta que todas as folhas recebam essas gotículas. Eu já mostro para vocês mais de pertinho como é que fica, para que vocês tenham uma noção. É só garantir que todas as folhas recebam, olha só. Ficou essas gotinhas aqui, tá ótimo, não há necessidade de ficar escorrendo pelas folhas. Um pouquinho sempre escorre, mas tudo bem. Mas não é necessário, ela só precisa receber essas gotículas em todas as suas folhas, tá? Caso você tenha gostado aqui das minhas marantas e deseja saber a identificação delas, eu vou deixar aqui a identificação que eu tenho, gente. É bem comum encontrar como maranta ou como calateia. Essa lindona aqui do verso da folha totalmente roxo, totalmente escuro e desenhada na parte de cima é a Maranta picturata crimson. Mas olha só se não é um charme essa planta, né, gente? Eu amo ela. Essa daqui é a riscadinha que o Giovanni fala que é dele, mas não é. É a Maranta riscada. Bem comum, bem fácil de se encontrar e super fácil de cultivar.
Essa aqui do ladinho é a Amaranta Rubi. O verso da folha dela, gente, também é igualzinho o da Amaranta Picturata. Olha só que coisa tão linda, bem roxinho no verso da folha. O diferencial mesmo é na parte de cima. Já o da Amaranta Riscada, quando as folhas vão ficando mais velhas, vai ficando mais escuro, mas é só nas folhas mais velhas. E a minha lindona novata aqui no meu jardim, com o verso da folha levemente arroxeado, é a Calatheia White Fusion. Maravilhosa, já faz muito tempo que eu queria ela. Ah, aqui do ladinho, gente, eu também tenho essa pequenininha da folhinha totalmente roxa no versinho. Olha que coisinha linda. Essa daqui nunca fica grandona. É a Amaranta Amagris. Ela sempre é assim pequenininha, baixinha, formando pequenas touceirinhas. E olha só o que eu sempre digo para vocês, não tenha medo de separar, de dividir as mudinhas. Eu separei 3 vasinhos dela e os 3 estão se desenvolvendo lindamente. E as 3 últimas dicas que eu tenho para te dar. Primeira coisa, eu não cultivo as minhas marantas recebendo luz direta do sol em horário nenhum, nem da manhã nem da tarde. A única coisa que eu faço é oferecer um ambiente muito bem iluminado, é bastante claridade e apenas isso. Segunda coisa, não borrifo água nas folhas e nem faço rega com água da torneira. A água tratada, a água com cloro, faz queimar as folhas. Por último, mas não menos importante, é que você escolha um local onde não haja muita circulação de corrente de vento, gente. O vento demais vai roubar a umidade do ambiente, vai ressecar as folhas e atrapalha o bom desenvolvimento delas. Então não é legal colocar em lugar que pegue muito vento. Lembrando, claro, né, pessoal, que esse é o jeito que eu cultivo as minhas marantas. Se você cultiva de outra maneira, faz de outro jeito e tá dando certo, as plantas estão lindas e saudáveis, ok, isso é o que importa, que as plantinhas estejam bem, não é mesmo? Mas se você tem dificuldade com as marantas, tenta seguir essas dicas que eu dei hoje aqui. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.